Gustavo, agora a gente vai comentar o nosso terceiro assunto desse primeiro episódio do podcast Poder Piauí e a gente vai ficar na Assembleia Legislativa. A gente vai sentar lá no plenário agora e vai discutir. Chegando para perto, começamos Exato. presidência, Senado, Assembleia agora. É um novo tempo na Assembleia Legislativa, né? A gente teve o mandato do presidente Franzé Silva, 2 anos, ele deixou o cargo agora no sábado, né, dia 1º, porque é o que a legislação orienta, com a posse de Severo Eulálio, MDBista, raiz, no comando da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que o MDB comandou a Assembleia com Kleber Eulálio, pai de Severo Eulálio. A Temístocles Filho passou 18 anos, a gente teve agora 2 anos com Franzé e volta de novo para o MDB, retornando à tradição aí de partido que comanda o parlamento piauiense. Mas eu queria puxar a discussão exatamente para que a gente avaliasse aqui as perspectivas, tanto para Franzé Silva, que deixando a presidência da Assembleia, retorna ali ao chão da fábrica, né? Na Assembleia Legislativa. A gente vai avaliar aqui o que a gente imagina que são os desafios impostos a ele agora nessa nova realidade. E também, claro, a gestão de Severo como presidente da Assembleia, o que pode se projetar para ele. E aí eu começo com Franzé Silva, né? Queria que você comentasse aí como é que você avalia a gestão de Franzé Silva na presidência da Assembleia. Foi um estilo diferente, totalmente diferente do que vinha executando ali Temístocles Filho. Qual é o seu olhar, você como jornalista político que está na Assembleia toda semana, contato com os deputados, qual é o olhar que você tem sobre a gestão de Franzé? Eu vou falar o meu olhar realmente daquilo que ouço como jornalista do dia a dia lá da Assembleia. O Franzé termina a gestão dele no comando da casa, eu diria, de uma forma não muito positiva. É isso que a gente escuta. Talvez, certamente, você não vai ouvir publicamente um deputado falar isso numa entrevista, mas o que a gente ouve é que o deputado Franzé ele acabou metendo os pés pelas mãos ali em algumas coisas, em alguns pontos da gestão dele na Assembleia. Ele realmente chegou ao comando da casa depois de 18 anos de Temístocles, que havia ali uma perpetuação, acho que única no Brasil. Isso. Não conheço É nenhum caso no parlamento, né, de tanto tempo assim seguido. Então ele chega, ele interrompe ali aquele ciclo de Temístocles Filho. A gente percebe claramente que ele tentou causar um impacto. Diz, não, eu vou chegar aqui e eu vou deixar a minha marca para dizer, não, o Franzé foi um divisor de águas. Mas eu acho que talvez no ímpeto de mostrar a marca, de causar um impacto, talvez ele tenha se excedido em algumas coisas e aí não saiu como planejado. Um dos pontos é a própria reforma lá da Assembleia. Ele começou uma mega reforma, mexendo em tudo na Assembleia, de plenária a plenarinho, aos próprios gabinetes dos deputados. Saiu da gestão sem conseguir entregar a obra, e isso já é um ponto que mancha a passagem dele pela Assembleia, porque a obra estava, inclusive, ficou parada lá um período. O que se ouve aí é que há problemas com a construtora, com pagamentos. A gente ouviu muito nesse período aí, isso confirmado até por deputados, chegou a haver atraso no repasse até para os gabinetes dos deputados. E isso é uma coisa que nunca existiu na Assembleia, pelo menos na história recente da Assembleia nunca existiu. E chegou a acontecer na gestão de Franzé. Com relação aos servidores da casa, há também queixas com relação dos servidores com ele. Então, e aí algumas questões até políticas que acabaram na avaliação de muita gente influenciando. Ele já chegou na presidência da Assembleia tentando se viabilizar candidato a prefeito de Teresina. Investiu muito nessa pré-candidatura a prefeito de Teresina. Você acompanhou isso aí, ele conseguiu apoios até de gente de outros partidos naquela pré-candidatura. No fim das contas, não conseguiu nem ser o candidato,
até porque não era o nome da preferência do governador, mas ele fez um investimento, ele apostou muito alto naquilo, e muita gente entende que isso aí prejudicou também a gestão dele na Assembleia. Quando ele não consegue ser candidato, aí sucumbe ainda mais. Depois ele tenta ser candidato a deputado federal, que me parece que ainda não desistiu. É o projeto atual. Mas o que muita gente diz é que até esse outro projeto dele, de deputado federal, a coisa já não está tão favorável, já não tem mais viabilidade, porque ele sai e não sai com a simpatia tão grande, pelo que se fala de muita gente do governo. Então, eu acredito que a passagem dele pela Assembleia, ele sai desse comando da casa menor do que entrou, na minha avaliação. Acho que esse é o resumo. Ele sai menor do que entrou. Eu acredito que é interessante a gente refletir agora que às vezes a gente ouve e faz críticas ao fato de Temístocles ter passado 18 anos na Assembleia, mas sem entrar no mérito da questão, até porque isso é negativo, né? Não tem como ser positivo, mas se ficou por tanto tempo, é porque com certeza conseguiu agradar, obviamente, quem ele precisava. E eu acho que no ímpeto de Franzé deixar uma marca diferente na gestão da Assembleia, acho que ele errou ao centralizar demais as decisões. Inclusive, é o que se ouve bastante. Enquanto que Temístocles ouvia outros deputados, fazia uma espécie de gestão compartilhada, tudo combinado com os demais deputados estaduais, Franzé foi altamente centralizador, né? Tinha as estratégias, tinha seu pensamento e não ouvia os outros deputados, não convidava os outros deputados para participar ali dos planos que ele tinha de gestão da casa. Isso acabou isolando ele. Talvez seja um caso raro de alguém que, mesmo na cadeira principal, na presidência da Assembleia Legislativa, estava isolado. Nos bastidores, o que a gente ouve muito, de fato, é reclamação, inclusive de deputados que aparentemente são próximos de Franzé, mas até esses deputados reclamam que não tiveram seus pedidos atendidos, tinham uma dificuldade enorme de conseguir viabilizar nomeações, enfim, isso obviamente que repercute negativamente na classe política de quem, obviamente, um político que quer se projetar precisa, né? Exatamente. Há outros fatores também, concordo em relação à obra, né, ao Palácio, né, Petrone Portela, a sede da Assembleia Legislativa do Piauí. As obras deixaram o prédio mais dinâmico, mais moderno, mas também descaracteriza um pouco, né, até mesmo do perfil arquitetônico que o prédio tinha e que não foi preservado. Houve ali uma mudança, vamos dizer assim, no modelo, no padrão estético, obviamente que traz algo positivo de inovação, mas para quem é um pouco mais conservador no sentido arquitetônico, eu acredito que também não gostou muito das mudanças. E ainda tivemos algumas situações, e aí já não se pode dizer, não, ali o Franzé tem responsabilidade naquilo, mas tendo ou não, foi muito atribuído a ele. E isso também causou um desgaste. Aquela própria questão, a eleição dele e do Severo foram no mesmo dia, né, antecipadas, né, a do Severo, no caso. Então, já se sabia que o Severo seria o sucessor dele na presidência. Mas teve aquela questão da ação lá no Supremo para tentar barrar a eleição do Severo, né, aquela questão toda, que muita gente nos bastidores, e aí eu repito, não se sabe até que ponto isso tem procedência, mas e publicamente ninguém vai falar. Exatamente, mas o que se muito comentou nos bastidores é de que o Franzé poderia estar por trás daquilo ali. Incentivando. Ele chegou a dar uma declaração, inclusive, de que a Assembleia não iria ficar na ilegalidade. Isso ele disse numa entrevista, inclusive estava na entrevista. Quando foi questionado sobre essa situação, ele disse que se anulassem a eleição lá do Tocantins, se eu não me engano, que era discussão na época, a daqui também iria anular, porque não iria ficar na ilegalidade. Então aquela fala também causou desconforto, tem muita gente do MDB ligada ao Severo. Então teve alguns pontos que realmente contribuíram para essa situação. Você fala na situação do Temístocles, de fato, apesar de muitas críticas que se tem a ele e à gestão dele, mas com relação ao tratamento com os parlamentares, o diálogo, todos os parlamentares falam muito bem, não tinha nenhuma questão de ser de oposição ou de situação.
ele tratava todos iguais, né, de forma igualitária, e nessa gestão do Franzé já não tinha tanto essa situação. Até ex-deputados, o Temístico tinha todo um tratamento como se fosse deputado. Exatamente. E nessa atual gestão já teve alguns episódios lá que a gente soube ali na Assembleia de ex-deputados que se sentiram desprestigiados, menosprezados, desprestigiados, enfim, algumas situações que, por pequenas que possam parecer, elas também marcam a passagem de Franzé ali na Assembleia. Até porque enquanto o Executivo tem lá na ponta a prestação de serviço público à população, o Legislativo, né, tem muita articulação que fica nesse âmbito administrativo. Né? É um poder que dialoga, que o diálogo é feito entre a classe política, né, de fato. E aí, quando você não consegue agradar a classe política, você acaba, obviamente, tendo essa imagem negativa num segmento que você precisa, obviamente, é um segmento com o qual você atua diariamente. E agora a gente tem a posse do Severo, né, como presidente da Assembleia Legislativa. Eu aposto que vai ser um modelo muito parecido com o do ex-presidente, hoje vice-governador Temístocles Filho, né? Pela escola que Severo Eulálio tem, embora ele tenha algumas características que o diferenciam, ele é muito discreto, né? Ao contrário de outros políticos, é um nome muito discreto, vai até demandar uma mudança na postura dele agora, porque como presidente, ele vai ter que aparecer mais, vai ter que prestar mais contas, né, da gestão da Assembleia à sociedade, conceder entrevistas, atender, obviamente, outros poderes, mas é uma característica pessoal dele, essa questão da discrição. No entanto, acho que esses erros que Franzé cometeu já servem, obviamente, para que ele entenda que não deve cometer, né? Principalmente o trato com outros deputados estaduais, a questão de fazer uma gestão um pouco mais compartilhada, ouvindo e compartilhando as decisões da gestão do parlamento, porque Franzé tentou aplicar um modelo centralizador e eu acho que como fruto ele recebe agora o isolamento. Pelo menos é o que a gente observa, de que já vinha essa discussão de que na hora que Franzé deixasse a presidência da Assembleia, provavelmente ele ia amargar aí um isolamento político, porque é aquela história, quando você teve a oportunidade de olhar, né, você não olhou para os pares, então agora, obviamente, que eles têm uma chance de dar o troco. A gente está falando aqui de política na vida real, na prática, como é que funciona. Né? Exato. E aí até esse projeto de deputado federal, eu também acredito que a viabilidade dele está muito comprometida por Franzé. Se você for observar as eleições de 2024, ele não saiu com colégios eleitorais fechados ali, importantes, porque uma eleição de deputado federal, a gente está falando aí de 100 mil votos para ter uma eleição garantida, uma eleição tranquila. E o que se sabe também é que há uma relação desgastada dele com os setores do governo por conta da pré-candidatura. Se entende ali que todo mundo sabia que o Fábio Novo era o nome da preferência do governador, que o governador queria emplacar. Né? E o Franzé as próprias pesquisas qualitativas exatamente, apresentavam um perfil muito parecido com o de Fábio Novo. Exatamente. E o Franzé esticou demais aquela corda com aquela pré-candidatura, foi muito duro com o próprio Fábio em algumas situações e a gente sabe que aquilo ali fez, digamos assim, a caveira dele com setores relevantes do Karnak. Severo Eulálio agora tem a oportunidade, né, de, na presidência da Assembleia Legislativa, voltar a um modelo de gestão mais compartilhada e ampliar o diálogo com a classe política, né, para pensar, obviamente, também em 2026, porque eu avalio que o Severo agora tem uma oportunidade de mudar de patamar no que diz respeito ao peso e o protagonismo político. Porque se até então ele era um deputado estadual, vamos dizer assim, comum, né, da mesma altura, e a gente está falando aqui de poder dos pares, agora na presidência da Assembleia, pela tradição política que a família dele tem, e por ser agora um dos principais líderes do MDB, ele tem as condições de ser um ator relevante nas discussões de 2026. Bom lembrar que ele tem uma proximidade com o governador Rafael Fonteles, que é muito grande, inclusive parentesco, né? Ele é primo da primeira-dama do Estado. Então, comandando a Assembleia Legislativa, sendo MDBista raiz, conseguindo ter um diálogo com a classe política, ele tem uma oportunidade agora de mudar de patamar, elevar de patamar e ser um ator
com protagonismo nas discussões de 2026. Aí você chamou a atenção para um ponto que é a escola, né? Ele realmente, politicamente falando, ele vem de uma escola muito boa, né? Tem como aprender em casa, né? Eu digo boa, considerando a disputa de poder. O ambiente político, né? O pai dele foi presidente da Assembleia antes do Temísticos e não foi só uma vez, não, foi algumas vezes. Né? Foi secretário de governo. Exatamente, um político experiente, hoje está lá no Tribunal de Contas. O Severo, ele sempre foi uma figura muito discreta e você disse que ele agora precisa até mudar esse estilo e de fato vai ser necessário, porque a gente até brincava como jornalista ali, eu e alguns colegas na Assembleia, que dificilmente se arranca uma pauta do Severo, né? Sim. Porque todo deputado passa ali naqueles corredores, você sempre, né, para ali, conversa, tenta arrancar alguma coisa. E a gente brincava com alguns colegas, o Severo, é difícil arrancar alguma pauta desse homem, porque ele realmente é muito discreto, não se envolve em nenhum tipo de polêmica, de nada. Agora ele vai ser mais demandado, né, porque é presidente de um poder, vai ter que dar satisfação de muita coisa, mas eu concordo que deve voltar a um estilo mais tranquilo, mais calmo, porque ali ele realmente vem de uma escola política que não é para ser diferente, né? Exato, tem como professores o pai, né? E o aliado, Temístocles Filho. Exatamente. Talvez seja quem mais sabe lidar aí com essa história de parlamento. Talvez não, com certeza é quem mais sabe lidar com essa articulação no parlamento estadual e tem também a proximidade com o governador Rafael Fonteles. Então, para ele, o contexto está muito positivo. Se ele souber aproveitar a oportunidade, eu acredito que ele pode mudar aí de patamar na relevância, no protagonismo político e, de repente, chegar em 2026 pensando, não é, numa eleição para deputado federal ou permanecer como deputado estadual, cavando uma reeleição na presidência da Assembleia, já que a legislação proíbe apenas a reeleição na mesma legislatura. Exatamente. Em 2026 para 2027 a mudança de legislatura, então ele pode permanecer no poder, que foi o que aconteceu com Enzo Samuel lá na Câmara Municipal de Teresina. certeza. Então, Gustavo, esse foi o primeiro episódio do podcast Poder Piauí. Nós discutimos Brasília, discutimos a eleição para o Senado em 2026 no Piauí e também as projeções sobre o parlamento piauiense. Queria agradecer você por ter aceitado o convite e participado dessa primeira edição. Eu que agradeço, João, foi um prazer enorme participar, espero vir outras vezes e não tenho dúvidas de que o podcast será um grande sucesso. Muito obrigado pelo convite.